obrigado, que aí eu ia colocar no sistema, ia colocar sem a gravação, aí fica terrível. Obrigado, Bo. Então, a ideia fundamental é justamente essa, estabelecer aquilo que Aristóteles afirmava. Então, a necessidade de responsabilidade por uma ação ser moralmente válida. Então, diz assim, para não se deixar levar, o único meio é pensar pelo menos 2 vezes no que vai fazer. Sim, 2 vezes. Sinto muito, por mais que lhes dê dor de cabeça. A primeira vez que pensamos o motivo de nossa ação, a resposta é por que estamos fazendo isso? É o tipo daquela que estudamos acima. E estou fazendo porque me mandaram, porque é costume, porque estou com vontade. Mas se pensarmos uma segunda vez, tudo muda de figura. Estou fazendo isso porque me mandaram, mas por que estou obedecendo, tá? Me mandaram matar diversos e diversos indivíduos, mas por que eu estou realmente obedecendo a essa ideia? Porque realmente eu estou obedecendo essa situação de imposição que me é colocada. Então, as nossas abordagens estão ligadas diretamente a essas ideias, tá ok? A essas ideias nós estamos ligando diretamente o desenvolvimento da ação do indivíduo. Então, as ordens são dadas e essas ordens elas têm que ser cumpridas, mas necessariamente você cumpre simplesmente por ser ordem ou ainda questiona essas possibilidades de ordem. Então, é justamente isso que o nosso livro-texto quer afirmar, que o nosso livro-texto quer abordar a respeito dessas ideias. Então, vamos seguir com a nossa abordagem, com a nossa projeção. Então, temos assim, foi, assim diz, aliás, a liberdade está interligada à busca da felicidade plena. Livre é aquele que tem o princípio de agir ou não. Justamente isso que nós estamos falando, tá? A respeito do texto da leitura 1, tá? Pega, por favor, o exercício número 1 da página 63. Por favor, pega o exercício número 1 da página 63. Diz assim, leia a tirinha de Calvin e depois responda as perguntas. Diz assim, dia após dia, a mesma coisa, mas hoje não. Ele pega, retira toda a sua roupa, abre a porta de casa e pretende sair de casa. Aí ele diz assim: todos nós somos escravos da rotina, e começa a vestir a sua roupa. Então, necessariamente, existem tipos de atitudes que convém com a minha ação. E existem tipos de atitude que não convém com a minha ação, não convém com a minha forma de agir. Então, livre é aquele que tem o princípio de agir ou não. Você pode agir da maneira que quiser ou da maneira com a qual lhe é permitido. Então, no princípio dessa liberdade está centrada justamente na ação. Aí dizendo assim, Aristóteles defende também que, da mesma forma que uma boa ação depende de nós, também, na mesma proporção de escolha, dependerá de nós não realizarmos uma má ação. Então, a escolha entre agir bem e agir mal é uma escolha individual. Todos vocês, aliás, todos nós, sabemos o que a sociedade coloca como sendo permitido e como não sendo permitido. Quando você age de acordo com aquilo que é permitido, nós falamos que você executou uma ação moral. Quando você age em relação àquilo que não é permitido, nós chamamos de uma ação imoral. Por que ação imoral? Porque você tem consciência de que aquilo não é permitido e mesmo assim você acredita que é livre para poder agir como quiser. Como, por exemplo,
um delinquente, um marginal, tá? Um ladrão. Ele comete o roubo que para ele tem um significado, tem uma ação, para ele é bom, mas dentro da sociedade o roubo é visto como uma ação imoral, como um dano à própria estrutura da sociedade. Então diz assim, considerou-se que o homem considerou que se o homem conhecer o bem, deve atuar de acordo com ele, visto que predominará sempre o ato livre por parte do homem a favor do bem. Você sabe aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Você sabe aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. E você escolhe. É você que escolhe entre agir de acordo com o bem ou de acordo com o mal. Então, a questão da liberdade é um ato de escolha do indivíduo. É você quem escolhe participar da aula ou não. É você que escolhe ser bom ou ser mal. Então, através das suas ações, você consegue estabelecer diretamente as abordagens acerca daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Então, temos aí isso do pensamento clássico da Grécia Antiga, como, por exemplo, Zenão de Sítio, lá no século 3 a.C., tá? Assim, é a questão é uma escola helenística fundada em Atenas por Zenão de Sítio, ou seja, o hedonismo, tá ok? O hedonismo é uma escola filosófica que preza pela estabilização e a busca pela felicidade. Então, diz assim, o homem sábio obedece à lei moral, reconhecendo-se como uma peça na grande ordem do propósito humano. Isso quer dizer que é o ser humano que estabelece a busca pela felicidade. Se ele estabelece a busca pela felicidade, portanto, ele é responsável por suas próprias ações, tá ok? Então, para vocês, por exemplo, dentro dessa ideia de felicidade ou não, a obediência à lei natural, como, por exemplo, eu sei Opa, que... Ronei, desculpa o atraso, tava com a internet ruim aqui. Tá ok, muito bom dia, seja bem-vindo, tá? Acabei Bom de dia para marcar sua você também. presença. Tá? Acabei de marcar sua presença. Então, é o seguinte, dentro dessa história, dentro dessa condição de liberdade ou não, se eu sou livre ou não, se eu escolho ou não, se eu decido agir ou não, o estoicismo diz não de sítio. Dentro do hedonismo diz assim, o estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrole, da firmeza, como meio de superar as emoções destrutivas, tá? É por isso que no nosso livro-texto começa a página 60 falando assim. Quem quiser pode marcar esse primeiro parágrafo. Eu sou livre? Que me importa saber? Todas as minhas escolhas até aqui, aquilo que eu fiz em cada pequeno momento da vida, aquilo que eu sou nos mais diferentes aspectos, tudo isso foi determinado por alguma causa exterior a mim, ou tudo aquilo que me faz ser o que eu sou aconteceu por livre escolha, ou essa escolha era apenas uma ilusão? A ideia fundamentada dentro dessa concepção, ou seja, para os estoicos, eu tenho que superar essa ideia. Então, eles acreditavam que o conhecimento pode ser atingido através do uso da razão. Então, sua liberdade também pode ser construída através do uso da razão. Quando você identifica moralmente aquilo que é certo, aquilo que é errado. Mas você não nasce sabendo isso tudo. Você vai assimilando, conforme o passar de tempo, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Como, por exemplo, seu pai e a sua mãe. Desde o seu nascimento, quando você começa já a assimilar as informações, eles começam a falar: isso é certo, isso é errado. Não pega a caca do chão. Pegar a caca do chão para pôr na boca não pode. Não pode colocar o dedinho na tomada. Então, eles vão
corrigindo as nossas ações e você vai racionalizando aos poucos, no decorrer da sua vida, todos os elementos da sociedade e tudo mais. Como, por exemplo, vocês têm, em média, 12 ou 13 anos. A Eu tenho média de idade, 14. 14, a média de idade, então, seria 13, 14 anos de idade. Vamos falar 14, tá? O Bovo já é o mais velho da turma. Vamos falar 14 anos. Então, com 14 anos de idade, você já sabe aquilo que é certo, aquilo que é errado dentro de casa, você já sabe aquilo que é certo, aquilo que é errado dentro da sua escola, você já sabe o que a sociedade coloca como sendo certo ou errado. Mas você precisou estabelecer um conhecimento dessas coisas, um conhecimento daquilo que é considerado certo e errado. Então, quem considera certo ou errado é puramente uma convenção social. O que quer dizer isso, professor? Um acordo entre os indivíduos, um acordo entre os elementos da sociedade. Em qualquer lugar do Brasil onde você for, matar é errado. Ou em qualquer lugar do mundo onde você for, vai sempre estabelecer que matar outra pessoa sem justo motivo, sem ser condição de legítima defesa, é um crime. Então, pressupõe-se que você age de acordo com essas imposições da própria sociedade, certo? Então, mais uma para a gente poder quase terminar. Este camarada, vocês vão estudar talvez no terceiro ano do ensino médio. Mas eu coloquei as ideias, aliás, peguei as ideias de Spinoza, porque tem tudo a ver com a possibilidade do que a gente está analisando. Diz assim, liberdade em Spinoza, ele foi excomungado, olha a ideia, ele foi expulso pela Sociedade Judaica da Holanda e adotou o nome de Benito Spinoza. Por que aconteceu? O que ele fez? Segundo ele, as coisas que contribuem para o bem comum da sociedade e fazem com que os homens vivam em harmonia, são úteis, ou seja, tudo aquilo que promove o bem dentro da sociedade é algo útil. Se não promove o bem dentro da sociedade, é algo mal. É por isso que pegamos o texto da página 62, a leitura, e a gente estabelece assim: se estou obedecendo porque as ordens vêm de alguém que sabe mais do que eu, não seria aconselhável eu tentar me informar o suficiente para decidir por mim mesmo? E se me mandaram fazer coisas que não acho convenientes, como quando ordenam o comandante nazista que eliminasse os judeus do campo de concentração? Por acaso não poderia ser algum mal, ou seja, não conveniente para mim, embora esteja me ordenando, ou bom e conveniente, embora ninguém me ordene? Ou seja, a ideia está ligada justamente nessas concepções de que a ideia de bem e mal está justamente na questão de que se é bom, se é útil. Se é útil, é bom. Se não é útil, não é necessariamente bom. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver. Me mandaram a mensagenzinha, não estou conseguindo visualizar. Depois eu visualizo a mensagenzinha. Diz assim: portanto, a humanidade só pode ser feliz aceitando que o destino é nosso, que a nossa alegria e a nossa tristeza depende de nós mesmos. É isso que o nosso livro quer dizer. É isso que o nosso tema, o drama da liberdade, quer dizer. A humanidade só pode ser feliz aceitando que o nosso destino é nosso. Ou seja, papai e mamãe têm responsabilidade sobre nós, mas a última palavra é sempre sua.
tá ok? Se você quer ser pedreiro, se você quer ser engenheiro, se você quer ser mecânico, se você quer ser médico, se você quer ser advogado, é sua responsabilidade buscar a sua condição que lhe faça feliz, porque ninguém pode ser feliz em seu lugar. E a sua alegria ou tristeza depende de você mesmo. Então, se você chegar e falar para outros indivíduos que a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, eu queria fazer artes, eu queria fazer música e acabei fazendo direito, acabei fazendo uma das engenharias. Então, é esse o problema que a gente coloca aqui. Ninguém, grava aí, ninguém pode decidir por você. Qualquer ação que você desenvolva, a responsabilidade é sua. É claro, exceção quando você é menor de 18 anos, onde papai e mamãe ainda têm que tomar algumas decisões sobre isso. Como, por exemplo, eu sei que nessa turma, nessa sala de aula, tem alguns alunos que têm irmãos fazendo o terceiro ano do ensino médio ou fazendo cursinho pré-vestibular. Ou seja, ele ainda, muitas vezes, não alcançou 18 anos e com 17, com 16, ele já tem que decidir o que ele quer da vida. Então, a liberdade de escolha dele, dada pelo pai, dada pela mãe, dada pelos parentes, ele pode receber alguma influência, mas existe sempre a possibilidade de que é o indivíduo que decide. E eu falo uma coisa para vocês, tá? Tenha sempre em mangas o plano B. O que é o plano B? Se você não conseguir ser um engenheiro, se você não conseguir ser um advogado, um médico, seja lá o que, tenha sempre um plano B. Se eu não conseguir, se eu não cursar medicina, eu vou fazer, por exemplo, o curso tal. E se eu não fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um plano A e o plano B. O plano A não deu muito certo, eu acabei optando pelo plano B. E o plano B me deixa muito feliz até hoje. Eu sou muito feliz com aquilo que eu faço, tá? Eu sou muito feliz e muito satisfeito com aquilo que eu faço, com a minha profissão. Então, eu fui livre para escolher entre o plano A e o plano B e estabeleci tudo aquilo que eu tenho até hoje. Então, a humanidade só pode ser feliz aceitando que o nosso destino é nosso. A responsabilidade é de cada um de nós. Por mais que vocês sejam, por exemplo, menor de idade, vocês já são responsáveis por muitos dos seus atos. Aí entra uma discussão a respeito da chamada redução da maioridade penal. A maioridade penal no Brasil está em 18 anos, tá ok? Para 18 anos, o indivíduo já pode ser julgado como um adulto, ou, na verdade, não como um adulto, ele já pode ser julgado como responsável pelas suas ações. Existem países, como, por exemplo, a Inglaterra, a maioridade penal, 10 anos de idade. Em alguns estados norte-americanos ou dos Estados Unidos, tá? A maioridade penal é de 8 anos. Ele pode ser julgado com 8 anos de idade, certo? Então, acontece que essa liberdade de você agir pressupõe necessariamente toda a sua responsabilidade. Vejamos na projeção. A liberdade, ela pode ser ilusória ou indivíduos que são incapazes de entender por que queremos ou por que desejamos algo. Por exemplo, o Eduardo Bovo falou que ele quer cursar uma das engenharias. Suponhamos que eu sou o pai do Eduardo Bovo e acabo questionando ele, mas meu filho, por que fazer uma das engenharias? Você pode muito bem fazer outro curso, você pode muito bem cursar outra faculdade. Então, muitas vezes,
as pessoas de fora não entendem o porquê que a gente quer fazer determinada coisa ou determinada ação, tá? Entendimento do motivo que levam as coisas a serem como são, ou seja, você entende o motivo que você quer fazer medicina, que você quer fazer direito, que você quer fazer economia, que você quer cursar a faculdade que você quer, mas quem está de fora muitas vezes não consegue entender e acaba tentando te convencer de que a sua ideia de liberdade é errada, a sua escolha é errada. Então, a busca do conhecimento sobre nós mesmos nos aproximam de Deus. Só a liberdade, só a liberdade se sua vida for produzida por você mesmo. Então, a responsabilidade maior, a responsabilidade primeira de você estabelecer aquilo que nós chamamos de liberdade é uma condição própria de você mesmo, certo? Então, muito obrigado pela vossa atenção. Eu preciso que vocês abram vossas webcam. Quem não tem webcam, manda mensagenzinha de voz falando que está sem a webcam. Por favor. Eu não consigo ligar o Eu web. quero ver o Mini King Kong. Cadê o Mini King Kong? Cadê? Gente, para vocês é o seguinte, um bom fim de semana. Não vou deixar tarefa para vocês, porque eu quero resolver alguns desses exercícios com vocês, ok? Então, até a nossa próxima aula. Um bom fim de semana para vocês, tá? Um abraço carinhoso do seu professor. Hoje já tá... Vocês não têm aula à tarde, né? Não. Então, do Flamengo. Então pode dormir gostoso com esse clima maravilhoso que está fresquinho, muito bom para tirar um cochilo, tá ok? Um bom almoço para vocês, um bom almoço para vocês, tá? Falou, Ronei. Certo, sempre tem um, tá? Tchau, E bom Ronei. Tchau. resto de semana para vocês, tá Ronei. ok? Tchau, tchau. Tchau.